nós começamos mais um programa Bendita Hora. Seja bem-vindo, são 3 horas e 11 minutos. Você está na Rede Vida e começou o programa com os melhores entrevistados, o melhor conteúdo e os melhores telespectadores. Lembrando para vocês, essa é minha última semana aqui, Padre Juarez e Padre Marcos estão de férias e falaram, cuidem do meu povo. Estou aqui cuidando do povo, dele e dos entrevistados deles. Você pode participar pelo youtube.com/@TV Rede Vida. Lá você envia sua pergunta para os especialistas que fazem parte da nossa bancada. Vocês vão descobrir quem são eles a partir de agora. Temos uma debutante, gente, de uma cidade maravilhosa, diretamente do Rio de Janeiro, doutora Marta Oliveira. Seja bem-vinda, doutora Marta. É uma honra recebê-la aqui no programa. O prazer é meu. Fico lisonjeado de tê-la aqui no programa, principalmente por representar uma cidade que tem tanto simbolismo para nós do Brasil. A gente falava aqui antes do programa começar. Você é médica especialista em envelhecimento, diretora executiva do Grupo Laços, ex-diretora da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, e ex-diretora executiva da Associação Nacional dos Hospitais Privados, a ANHAP, certo? Certo. Muito bem. Olha, temos temas muito importantes aqui no programa de hoje. Agora eu vou falar de quem já faz parte do nosso quadro de funcionários aqui da Rede Vida, que já tem carteirinha, já recebe o Vale Transporte, que é o doutor Antônio Siqueira, doutor em Ciência da Religião e mestre em Tecnologia. Só não vale cobrar todos esses benefícios que eu falei para a diretoria. Isso é uma brincadeira. Tá gravado. O doutor Antônio, como vocês sabem, especialista nessa temática ambiental, ele possui especialização em economia e meio ambiente. É diretor responsável técnico da ProLab Ambiental, que é a empresa especialista em gestão de resíduos, e vai trazer conteúdos relacionados a esse universo tão importante que é o meio ambiente. Ela que também faz parte do quadro de funcionários já, os convidados funcionários da Rede Vida, Elaine Santos, psicóloga. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, muito feliz de estar aqui de novo. É uma honra contar com você. Você graduada em psicologia, pós-graduação, psicologia do esporte e coaching do esporte. Você é referência nisso. Eu sempre que encontro você está acompanhada de boas pessoas do universo esportivo, Elaine. Fico feliz de tê-la no programa. Eu que agradeço, obrigada. É uma honra. Doutora Marta, a senhora viu que vindo aqui com uma vez passa a ser quadro. Olha que então bom. você já vai, tá ótimo. Passa no RH, já solicita todas as suas... Exatamente. Tá Ó, daqui a pouco vai chegar a doutora Márcia Zani aqui no nosso programa também, mas como São Paulo tem um trânsito muito difícil, ela se atrasou um pouquinho, mas daqui a pouco o programa tem mais um convidado. E agora eu vou começar com o pensamento do dia para a gente dar sequência no nosso Bendita Hora. A sabedoria começa na reflexão sobre si mesmo. Isso é importante. Saber quem é, não é si mesmo. Você sabe quem é você, doutor Antônio? Eu estou em busca de mim. Que resposta. Na verdade, tem uma coisa muito legal que é assim, o pensamento de Carl Rogers, ele nos leva a uma ideia de que nós temos que, é como se tirasse desbloqueasse o que eles chamam de tendência atualizante. O que significa isso? Que eu preciso a todo momento estar cada vez melhor dentro das minhas condições mínimas necessárias e desejáveis para lá na frente eu me encontrar comigo mesmo na minha melhor versão. Que maravilha. Doutora Marta, nessa quesito de envelhecimento, muitas pessoas às vezes chegam nessa fase da vida, talvez sem saber quem é si, né? Como é que você vê esse tipo de coisa, de alguém que às vezes não se encontrou pelo caminho? Isso é super importante que você está falando, porque primeiro que a gente tem um envelhecimento diferente hoje, né? E eu acho que esse envelhecimento tão acelerado que a gente está tendo no Brasil merece reflexão. E segundo, que uma das coisas que os estudos mostram que é mais importante para você envelhecer bem e ter uma maior longevidade é propósito. Isso aparece em todos os estudos que existem no mundo sobre envelhecimento. Então, o conhecimento de si ou a descoberta do seu propósito faz com que você tenha uma vida mais longa e uma vida melhor. Então, existem 4 coisas, né, que eu acho que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso no envelhecimento, que a gente precisa buscar. Uma delas é o propósito. Então, cola muito com a ideia do pensamento do dia. Eu gosto do Ikigai nessa coisa toda. Né? Exatamente. Doutora Elaine, as pessoas têm buscado o propósito no seu consultório?
Sim, Sim. o tempo todo. E a linha que eu trabalho é do autoconhecimento. Eu digo sempre assim, se você sabe como você funciona, fica muito mais fácil de lidar com a vida. O meu método chama QUEM. São 4 passos para promover o autoconhecimento. Questione, entenda, escolha e mude. Se você sabe como você funciona, mais fácil de lidar com a vida. Sem isso é impossível. Olha, a gente falando sobre esse tema aqui, vamos buscar uma notícia relacionada ao que a gente trata logo nesse começo de Bendita Hora. Pode colocar no ar para a gente começar essa discussão aqui, porque eu gostei de iniciar nesse quesito. Como a autossugestão é aplicada na psicologia? O que é autossugestão, Elaine? Auto é próprio. Tá. E sugestão é você sugerir para você mesmo aquilo que você acha interessante ou não. Certo. Então, você cria um pensamento, você cria uma ideia sobre si mesmo, às vezes permeado naquilo que o outro fala sobre você. Cuidado, você nunca vai ser ninguém na vida. Como você não vai ser ninguém? Você pode não estar no seu melhor momento, na sua melhor fase, vai no propósito buscar aquilo que você quer alcançar, mas você já tem um CPF, um RG, você já é um alguém. Então, essa auto é próprio. Então, a sugestão, aquilo que eu penso de mim mesmo, ou aquilo que eu construí através do meu olhar, ou aquilo que o outro me disse fez sentido para mim, ou que não fez sentido, mas por uma questão de baixa autoestima, da pessoa ser insegura, ela aceita aquilo como sendo verdade. Então, é muito importante você trabalhar os autos. Auto é próprio. Autorresponsabilidade, autoconhecimento, autovalorização. Incrível. Porque senão você fica sempre sugestionado. Elaine, e essa aplicação da autossugestão na psicologia, tem etapas a serem passadas para fazer isso? Eu gosto de trabalhar os autos. Tá. Se você sabe como você funciona, fica mais fácil de lidar com a vida. Então, como eu funciono, como eu enxergo. Eu sempre dou um exemplo como se cada um de nós usasse uma lente de uma cor diferente. Então, eu enxergo amarelo, o doutor enxerga azul, verde, branco, por aí vai. Então, se eu disser, não, é amarelo, ele vai falar, não, é azul. Então, todo esse nosso olhar depende muito de como foi a construção, quais foram os valores que os nossos pais, aquelas pessoas que a gente conviveu mais próximos nos passaram. Então, a gente vai construindo ali a nossa caixinha, aquilo que é ideal para a gente, aquilo que funciona, aquilo que é bacana. E aí você fica, às vezes, muito refém da opinião do outro. Então, o título do meu livro, tudo que te aperta não é o seu número. Então, às vezes, a gente quer entrar num lugar, caber num lugar que não é nosso. E o autoconhecimento faz isso. A autovalorização. O que é bacana para você pode não ser para mim. Então, todos nós somos diferentes e complementares. Só que, às vezes, a nossa cultura acha diferente estranho. Sim. Elaine, antigamente tinha muito daquele filho de peixe, peixinho, né? Então, você seguia a profissão do seu pai, você seguia o padrão da tua família. Hoje em dia, a gente vê essa busca contrária, cada um buscando essa identificação que você falou, né? Esse reconhecimento próprio. O que levou esse movimento reverso? Eu acredito que o autoconhecimento, sim, e as pessoas entenderem que cada um é diferente do outro. Na década de 80, um psicólogo americano, Gardner, desenvolveu a teoria das inteligências múltiplas. São 9 até o momento. Então, todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. Inclusive, eu falo sobre isso nas palestras, que promove o autoconhecimento, quem eu sou, qual é a minha habilidade. Então, uma delas é a lógico-matemática. A minha é muito baixa, mas como psicóloga, eu tenho as inteligências para o meu trabalho. E aí, quando você se conhece, porque imagina eu sendo professora de matemática, eu não ia estar feliz. E vice-versa. Então, para mim é isso, o autoconhecimento é fundamental. Doutora Márcia Diazani, seja bem-vinda. Prazer. Obrigada, prazer estar aqui. É uma honra recebê-la no programa. Esse sobrenome me é familiar. Me é familiar. Parece com o nosso diretor Rodolfo Zani. Se você for tão simpática quanto ele, estamos todos felizes. Se for inteligente quanto, aí nós ficamos mais felizes ainda. Esse programa... É de família, né? Vocês viram que eu estou até de blazer hoje? Eu costumo não usar blazer no Bendita Hora, mas eu vim assim hoje, porque o nível dos convidados estava altíssimo. Eu falei, eu vou caprichar. Vamos dar sequência para vocês verem o nível disso aqui. Vamos lá, próxima notícia.
Trump reafirma na ONU que mudanças climáticas são a maior mentira. Ê, doutor Antônio. Pois, se eu não for preso pelo ICE, tá tudo certo, viu? Como é que é? Você vai ser simpático? Pois é, sincero ou simpático? Aqui você pode ser tudo. Posso Os ser tudo? dois. Você quer? Ó, veja, aqui no Brasil um calor tremendo, nos Estados Unidos um frio extraordinário. Mas isso é só mentira. Deve Pois ser. é. Mentira. O calor é que a gente sente aqui é mentira e o frio, o gelo que tá lá deve ser falso. Mas eu tô com a minha energia represada, porque faz tempo que eu não venho aqui no programa e eu preciso arrumar uma polêmica aqui, tá Então bom? vamos polemizar. Tudo bem? Fica à vontade. Então vamos lá. O Trump, se a gente for pensar de uma forma prática, só responder sim ou não, de fato, o que ele está falando é uma bobagem gigante. Ele não tem nenhuma condição para poder dizer que aquilo de fato é uma mentira, tá? A ciência tem demonstrado que isso de fato é uma verdade. É só falar daquele 1,5 graus Celsius numa determinada estrutura de tempo e tudo mais, e ao longo do tempo a gente vai tendo então essa condição. É lógico que ele pega uma situação, que é o que ele fala, mas como é que eu posso ter um aumento na temperatura se eu tenho uma nevasca como essa aqui, ali e acolá? Lógico que ele não faz a diferenciação entre clima e tempo. Clima ao longo do tempo. Então é como se eu tivesse... Isso não é verdade, mas só para a gente poder lembrar que clima e tempo são duas coisas distintas. O tempo lá está frio e com nevasca, mas o clima não é aquele. O clima do mundo está, de fato, esquentando. Só que, veja, esse negacionismo, ele pelo menos tem um nível de, entre aspas, coerência. Porque ele fala de uma coisa que muita gente não fala, que é tentar fazer com que o próprio país dele tenha vantagens econômicas. Tá certo? Então, exploração de gás, óleo, carvão e etc. Toda a matriz energética deles é toda de exploração total do meio ambiente. Tá certo? Então, isso é uma coisa que talvez ele não fale, ele não tenha só essa, mas ele tem outras circunstâncias, até porque ele é super polêmico. Só que vamos lá. Quem é mais... o que é mais importante? Nós estamos falando de um planeta que passa por todos esses problemas e que nós estamos querendo preservar o quê? O meio ambiente. E o que é o meio ambiente? Vida. Ele não gosta muito de preservar vidas, não. Muito bem. Vou ser sincero. Se fosse assim, ele teria um pouco mais de cautela em determinados assuntos. Então, vamos inverter essa história? Como é que pode, então, um nível de ceticismo tão alto de mais ou menos, veja bem, mais ou menos 80%, 85% de pessoas que acreditam de fato na mudança climática. Então, eu tenho a diferença como pessoas que não acreditam, tudo bem? Certo. Só que o inversamente é proporcional. A maioria das pessoas, 80%, 90%, tem país até com 90 e poucos por cento, de pessoas que pensam que o aborto é a melhor saída. Então, me diga... Cadê a maior mentira? É de quem prega o aborto ou de quem prega o negacionismo na questão ambiental? Nós estamos falando de vida. Então, cadê a coerência? É o interesse. Ele tem interesse na questão energética, ele tem interesse na matriz energética americana e benefícios econômicos. É essa a sua percepção clara. Traduzindo aquilo que o doutor Antônio falou, ele só fala isso porque é benefício para os Estados Unidos. Ele não tem papo na língua, ele fala bobagem, ele não está nem aí se ele fala bobagem ou não. O mundo está numa vertigem de populistas. Sim. Podemos dizer assim. Sim. É a vertigem de populistas. Cada país tem o seu populista de estimação e isso faz com que a gente fique maluco. Antes de conversar com essa moça que me traz direto da Noruega informações magníficas, eu vou sortear quem vai encerrar a música de encerramento do nosso programa. A Elaine é a número 1, a doutora Marta é a número 2, a doutora Antônia é a número 3 e a doutora Márcia é a número 4. Vamos lá descobrir quem vai escolher. Aqui é assim, tem uma música que encerra o programa. Tá? E tem que escolher a música. Pode ser qualquer música, tá bom? Não se preocupem com isso. Só digam quem é a música. Número 2, doutora Marta, por favor, escolha a música que encerrará nosso programa. Mas nesse momento, neste assim, momento, supetão... a música da sua vida, o que você gosta, sem problema. Qualquer uma, não precisa ser católica, qualquer uma. Fique à vontade.
Eu lembrei aqui de karaokê. E karaokê me remete ao quê? Evidências. Evidências. Eu acho que combina. Combina? Com a nossa vibe. Principalmente com o meu sotaque caipira. Não é? Muito bom, gostei. Gostou? Adorei a homenagem, viu? O programa fica mais disposto agora com esse café que foi servido pra gente continuar essa conversa aqui. Ó, com café. Isso é muito bom. É o melhor programa, quando a gente abre falando que é o melhor programa da TV brasileira. Porque a gente tem café enquanto conversa, né? Isso aqui é... Abra um espaço aí no seu sofá, deixa eu sentar aí com você pra gente conversar sobre o tema que nós vamos falar agora. Coloca no ar. O que é mais importante para uma longevidade saudável? A gente falava sobre isso. As pessoas estão envelhecendo mais e estão buscando envelhecer com saúde, né? O que é mais importante nesse momento, doutora Marta? E que bom, né? Que bom. Que bom que a gente está envelhecendo mais, com mais saúde, com mais qualidade de vida. E aí o importante não é só também a gente ter mais anos de vida. A gente precisa ter qualidade dentro desses anos de vida. Exato. E aí algumas pesquisas importantes, né, que fazem aí no mundo inteiro, que captam muitas pessoas... elas têm mostrado que tem 4 itens que seriam os mais importantes para a gente ter uma longevidade saudável. Primeiro, a gente acabou falando antes, que é o propósito, né? Então, você ter um propósito, e aí não precisa ser aquele propósito enorme, gigante, podem ser propósitos pequenos, daquele próximo passo, né? Para a gente ir construindo os nossos propósitos. O segundo é a gente ter mobilidade. Então, a gente ter capacidade de se locomover e, para isso, ter o que a gente precisa fazer para ter essa capacidade, né? Manter nossas pernas ativas, fortes. Aí, a mobilidade também precisa de lugares para a gente andar. Então, a gente ter espaços públicos, lugares onde a gente possa caminhar. Então, esse seria o segundo item mais importante. Sim. O terceiro é saúde mental. Então, hoje a gente já sabe que a solidão, por exemplo, ela é um fator de risco para a gente muito maior do que a hipertensão e a diabetes, por exemplo. Nossa. E a gente não dá valor, a gente não cuida, né? Então, ignora. A gente precisa entender que dentro da longevidade tem 2 coisas dentro da saúde mental que são importantes. A gente exercitar o que a gente chama de cognitivo, né? Que é a nossa memória, né? Que são aqueles exercícios que a gente faz. E às vezes a gente fala, isso é bobo. Não, é super importante. Vamos fazer sim a palavra cruzada, vamos fazer sim aquele joguinho. Isso tudo ajuda muito. E o que ajuda muito também é a gente ter conhecimentos novos. Então, aquela pessoa que começa a cantar depois dos 70, que começa a fazer alguma atividade que ela nunca fez depois dos 70, isso é muito protetivo para a memória e para a cognição. E o outro é a saúde mental mesmo, que a gente conhece, né? Depressão, ansiedade, a gente tem que ter um olhar muito grande para isso, né? Hoje a gente sabe que mais de 20% da população idosa tende a ter depressão. Então, a gente tem que ficar muito de olho nisso. E o último fator, né? Então, a gente falou do propósito, da saúde mental, da mobilidade, e o outro é cuidado com a medicação. Tá. Para não tomar errado, é isso? Para não tomar errado e para a gente não tomar em excesso. Tá. Hoje, o Brasil é o campeão mundial de polifarmácia. O que é polifarmácia? A gente tomar mais do que 5 medicações ao mesmo tempo. Então, se a gente toma mais do que 5 medicações ao mesmo tempo, a gente precisa, sim, alguém que olhe para isso e vê se um não está interferindo no outro. Será que não tem uma medicação que está interferindo na minha mobilidade? Lembra que a mobilidade é importante? Ou que está interferindo na minha memória? Então, a gente precisa ter esse conjunto para a gente ter uma longevidade saudável e, obviamente, tudo que está associado a isso. Então, a gente estava falando aqui alimentação, exercício, tudo que a gente já sabe, né, gente? É isso que eu ia perguntar justamente sobre isso. A senhora apresentou esses 4 pilares daquilo que faz com que a gente envelheça bem. A mobilidade talvez seja aquilo que a gente mais bata na tecla. E tem algo que o Rodolfo tem feito com maestria aqui no programa, que é chamar a atenção para colocar os idosos muito no celular, sabe? Empurrar o celular para os idosos, como se faz com criança.
Então você coloca lá e ele fica quieto e tá tudo certo. Só que há um risco muito grande nisso, porque aí você faz com que eles continuem isolados, não estimulem nada, porque vídeo de 15 segundos só vai causar mais ansiedade. E aí faz com que você pense que está envelhecendo bem e não está. Também, então é um risco que pode ocorrer nesse meio do caminho, né? E aí uma dica que a gente dá para os nossos pacientes é, vamos então, a gente gosta de celular, é divertido, vamos usar o celular para usar esses 4 dicas que a gente deu. Vamos buscar no celular atividade física, tem um monte, gente. Vamos buscar lá, vamos buscar no celular os joguinhos de cognição, né? Vamos buscar no celular dicas sobre propósito, saúde mental. Claro, gente, a principal, em lugares, o doutor Antônio aqui já falou, em lugares onde a gente confie na informação, não é isso? Então, saber aonde buscar é o mais importante. Mas, então, vamos usar o celular para o nosso benefício, né? Exatamente. Sempre tem que seguir sempre com cautela. Tudo que você vê no celular, você precisa de atenção. Não é porque você gosta do que vê, que aquilo é verdade ou confiável. O que vocês estão ouvindo aqui são profissionais formados e capacitados. O que você ouve em programas de televisão, posso dizer 99%, Antônio, das vezes, tem verdade, tem base, tem profissionalismo, tá bom? Cuidado com as redes sociais, principalmente com a chegada da inteligência artificial. Vamos agora para a próxima notícia do nosso programa, mas sem antes falar... Posso falar antes, Rodolfo, do pessoal que está falando conosco aqui no nosso chat, porque tem muita gente mandando mensagem, e eu quero mandar um abraço para Leonice Paiva, obrigado, Leonice, pelos seus comentários, para o William Douglas, o nosso amigo diário aqui do nosso programa, e eu quero mandar um abraço para Nelita de Salinas, Minas Gerais, que acompanha o nosso programa diariamente, a nossa programação da Rede Vida. Agora sim, fiz o dever de casa e vamos para a próxima notícia. A amiga do Chico, né, Chico? Mandar um abraço para a Nelita. Pronto, tá feito, viu? Próxima notícia para o nosso Bendita Hora dar sequência. Sim, é muito errado o seu filho ir dormir às 22 horas. E isso pode afetar a saúde da sua criança. Pediatra doutora Márcia Zani. Não pode, a criança não pode dormir 10 horas da noite. Não é adequado, né? Eu tô indo dormir às 9, tô certo? Tá certo. Na verdade, quando a gente vai estudar a história do sono, a gente aprende que a noite é para dormir e o dia é para estar acordado. Exato. Então a gente deveria dormir quando escurece e acordar quando clareia. Porque os nossos hormônios, hormônio do crescimento, melatonina, hormônio de bem-estar, eles são regulados pelo claro, pelo escuro, e eles têm uma influência importantíssima do nosso descanso, do nosso sono. Um sono de qualidade reflete na saúde da criança, não só no crescimento, por causa da produção do GH, que ela começa em média entre 1 e 3 horas após a criança adormecer, mas esse período precisa estar necessariamente acontecendo até as 2 horas da manhã, senão a secreção do GH não vai ser adequada. E aí a criança não vai crescer direito. Então, são os ritmos, né? A vida da gente tem ritmos. E os ritmos, eles são importantes para a nossa saúde mental. Para a criança bem-humorada, mal-humorada, já reparou aquela criança que começa a aprontar, começa a chorar, começa a fazer birra, 10 horas da noite, aí não quer dormir, de jeito nenhum. Essa criança não quer dormir. E é difícil colocar ela na cama, porque ela já passou do ponto. Ela já está tão cansada que ela não consegue nem relaxar para dormir. Então, é importante que a criança tenha um horário, tenha um ritmo estabelecido de dormir, em média, umas 2 horas após escurecer, né? Os muito pequenininhos, os recém-nascidos, o ideal é dormir até às 7. Nossa! E aí, se a gente pensar bem, a maioria das crianças estudam cedo. Se essa criança vai dormir tarde... imagina, acabamos de encerrar o período de férias. Como é que se readapta a rotina de sono dessas crianças? Porque não é fácil. Não é fácil. Você acabou de falar, 10 horas a criança já está tão cansada que nem dormir consegue mais. Como readaptar o sono das crianças? O ideal é que pelo menos uma semana antes comece a trazer, né? Acordar mais cedo, para que possa ter pressão de sono para dormir à noite, porque se acordar tarde não vai ter sono à noite. Né? Então, a gente começa a acordar, vai fazendo meia horinha, 40 minutos mais cedo, que daí vai ter sono mais cedo. Fazer o ritualzinho de desligar telas, principalmente. 2 horas antes da hora de que é para dormir.
E, de preferência, promover o escurinho. Então, chegou a entardecer, você quer que sua criança durma, você começa a promover um clima de sono na casa. Não é tudo aceso com luz branca. É tudo no abajurzinho, mais escurinho, desliga o som, né? Diminui o barulho. Para quem tem 2 filhos é mais difícil, porque o segundo filho costuma fazer bastante bagunça, né? Mas o segundo filho dá uma alterada nesse ritmo. Mas é importante que os pais tenham consciência e é importante que os pais tenham a autocrítica de saber que, às vezes, somos nós que estamos fora do ritmo e a gente precisa entrar para que a criança também entre. Não adianta você querer que a criança durma às 7 se você vai 1h da manhã para a cama. Porque as palavras móveis e os exemplos arrastam. Sim. Então, a melhor coisa é fazer com que o exemplo do pai e da mãe leve isso para as crianças. Doutora Márcia, eu esqueci de comentar, ela é pediatra e neonatologista. Ela fez faculdade na USP, residência em pediatria na criança na HCFM USP. Instituto da Criança do Isso, Hospital das Clínicas. Das Clínicas de São Paulo. Especialização em neonatologia, também pela mesma faculdade, e atuou como pediatra em consultoria em hospitais da maternidade aqui na capital paulista. Muito bom contar com a sua presença aqui mais uma vez. Gente, vamos dar sequência ao programa com café e boa conversa no nosso Bendita Hora. Agora 3h51. Próxima notícia, síndrome da 5ª série, a infantilidade de uma sociedade. Meu Deus, que tema bom da gente trazer no programa, considerando que a gente tem no ar, na Globo, o Big Brother Brasil, e a gente vê o espetáculo do que é a sociedade atual lá dentro. Porque a infantilidade toda está presente naqueles personagens, com todo respeito a cada um deles, mas o convívio que eles demonstram naquele ambiente é de fato um jardim da infância. Bem piorado, né, doutora Elaine? Você sabe que eu sempre faço uma analogia com pezinhos de laranja, pensa. Então, você tem ali um campo com vários pés de laranja, cada um foi plantado e cultivado de uma maneira diferente. Então, um faltou água, outro faltou um sol, outro faltou alguma coisa, teve em excesso, e aí é construído. No meu olhar, é sempre tudo como foi a sua construção. Isso serve para uma casa, um apartamento e um ser humano também. Então, a infantilidade, assim, dessa maneira negativa, de ser intolerante, eu acredito que é muito mais uma falta de autoconhecimento, de maturidade, de empatia, porque o ser humano está esquecendo de ser humano. O outro, ele virou uma coisa. Então, se você não está me servindo, eu vou tirar você da minha vida e acabou, eu vou brigar, então não tem mais essa empatia. Agora, essa parte da 5ª série que eles brincam, da infantilidade do homem, eu acho muito divertido, porque o menino nasce, agora está mudando bastante, mas antes era assim, você não pode chorar. Engole o choro, está nervoso porque você tem que. Então, o homem tinha que, ainda bem que agora está melhorando, ser mais alto, mais forte, trabalhar. Então, ele tinha uma exigência emocional muito maior. E nessa 5ª série que eles falam, eles soltam um pouco isso e é muito divertido. Funciona entre os homens, entre as mulheres não vai funcionar. Porque o homem, você faz uma brincadeira, fala, nossa, achei horrorosa sua roupa hoje. Falou, sério, melhor eu trocar? Ah, não gostei do tom da gravata. Não, fala para a mulher. Querida, a 3ª Guerra Mundial vai explodir nesse momento. Só porque você falou, olha, eu sugiro que seu cabelo seja um tomzinho diferente. Acabou. Então, homem é mais racional, mulher é mais emocional. Homem não leva para o pessoal. Então, eu acho super divertido. Depende do quê? Né? Depende do quê? Mas, assim, a grande maioria, sim, a mulher não. No senso comum, né? No senso comum. A mulher fala 8.000 palavras dia, homem fala 3.000. Então, assim, é uma coisa, quando vocês acabaram de falar, tem que ouvir mais 5.000 ou mais. Doutora Márcia falou que fala mais, gente. Eu falo mais que isso. É bom. Isso é bom. Eu acho bacana, tudo na medida certa, sabe? Todo excesso esconde uma falta. Certo. Então, qualquer reality show, ou na vida mesmo, aqui fora, todo excesso esconde uma falta. E os pais têm responsabilidade nessa infantilização das crianças depois, no futuro? Eu não chamo de responsabilidade, eles têm uma contribuição. Eu sempre digo, pai e mãe
fazem o melhor que eles podem naquele momento. Certo. Então, quando você é pai ou é mãe, você tem ali sua caixinha de Lego. Dá para você montar um dinossauro pequenininho. Ao longo da vida e com a convivência com essa criança, você vai aprendendo muito também. E aí você vai colocando mais pecinhas, depois você vai conseguir montar um dinossauro de 5.000 peças. Eles têm a contribuição. Agora, culpar os pais pelas suas mazelas, não. Muito. Não. Olha. Até os 14 anos, 0 ao 7 é pai, dá pai. segurança no caminhar da vida. 7 ao 14 é a mãe que vai formar o teu emocional, autoestima, como você se vê pelo mundo. 14 em diante é o filho. Agora, não deu errado, é culpa do pai e da mãe? Não é, querido. Muito não bom. É. Tá com um livro aí, eu queria que você mostrasse esse seu livro aí, doutora Elaine, que o título bem dele é muito bom. É. Tudo que te aperta não é o seu número, né? Mostra ali pro Chico, pra Aqui, gente ó. mostrar. Fala um pouquinho dele, que é Métodos para Educar com Amor, Disciplina e Confiança. Eu, prefaciado pelo meu querido César Romão, meu mestre, meu mentor. Outro também que é convidado, que é cliente. Ah, né? esse tem o crachá, é sócio fundador. Sócio fundador. E aí, conversando com ele, ele muito sabiamente, né, colocou os tópicos, falou para mim quais são os tópicos que você mais recebe no consultório. E aí eu elenquei Elencou e fez os tópicos e eu trago problema, que eu chamo de desafio. Tudo aquilo que tem solução para mim não é um problema, é um desafio. A solução e uma reflexão. São 3 minutos cada capítulo que você lê, é um livro de consulta. Legal. Então, alguns capítulos, tia, seja bem-vinda, ou os filhos que você cria hoje cuidarão de você na velhice? Olha, Então, pergunta boa, hein? Vamos para a próxima notícia, que isso é importante aqui, a gente falar disso. Vamos lá, coloca a notícia, que eu acho que tem um pouco a ver. Como podemos ajudar um familiar a ter uma casa segura? Tem tudo a ver com isso. Será que os filhos vão cuidar? Porque os filhos têm esse papel de ver, fiscalizar se a casa dos idosos vai ser seguro, né, doutora Marta? Então, os filhos não vão cuidar, gente. Deixa eu dar essa notícia. É verdade. A gente está evoluindo já para um modelo, né? Igual vários outros países já envelhecidos há mais tempo que a gente, aonde você tende a não ter mais o cuidador familiar. E isso vai acontecer no Brasil dentro de 2, 3 décadas. Então, a gente não vai ter mais esse cuidador familiar. Por isso que é mais importante ainda a gente aprender a se cuidar, né? Então, isso é muito importante. A gente aprender e se preparar para esse envelhecimento mais solitário, vamos chamar assim, né? E aí a casa segura, ela fica ainda mais importante, né? Então, a casa da gente é uma coisa que para o nosso envelhecimento ela é muito importante. É muito difícil uma pessoa mais velha querer se desfazer da casa, ou tem ciúmezinho daquele imóvel, né? Daquele tapete. Então, não é a gente chegar dentro da casa da pessoa e falar tira, tira, tira. Não existe isso, né? Então, a gente tem que ajudar essa pessoa a continuar naquele ambiente que ela se sente segura, que ela gosta, mas fazendo pequenas adaptações. Então, acho que, pelos estudos que a gente tem, a adaptação mais importante que a gente precisa fazer é muito simples. É a gente ter alguma luz no banheiro. Então, isso é muito importante. Aquelas luzezinhas, ou que acendem quando a gente passa, ou aquelas luzes mais baixinhas que já ficam acesas perto da privada. Isso é muito importante. Então, uma pequena modificação que ninguém percebe, ninguém sente tanto e que vai fazer muita diferença para a gente, tá? A segunda, já existem vários tipos de fitas antiderrapantes que são transparentes, que não dá para perceber, que você cola nos lugares aonde efetivamente você derrapa e que não vai mudar em nada a sua casa. Fitas próprias para colar tapete. Então, já se tem hoje no mercado muita coisa bacana para você fazer essas adaptações sem necessariamente você se sentir naquele ambiente onde foi preparado para uma doença que não é. Envelhecer, gente, não é doença. Envelhecer é um processo natural que a gente conquistou, né? E a gente tem que ver como uma conquista, mas que, como toda fase da vida, a gente tem que se adaptar a ela, né? Uma fase onde a gente nasce, a gente vai ter uma característica, na adolescência vai ter outra, né? E a casa é a mesma coisa, vai mudando conforme a nossa faixa etária. Então,
é importante a gente observar isso. Calçado, né? Calçado é um dos grandes culpados também por queda. Então, ter o calçado preso, né? Que fica fixo, que não derrape, né? Que não seja solto, aquele chinelinho solto, né? Então, tudo isso vai fazendo com que a gente tenha mais segurança em estar dentro da nossa casa. 2 pontos importantes. O primeiro é que no futuro não serão os familiares que cuidarão de nós idosos. O segundo ponto é que dá para fazer uma intervenção segura na casa sem que ela pareça que foi toda adaptada para uma pessoa que está com necessidade por conta desse envelhecimento. Isso é muito importante, porque às vezes a restrição dos idosos... Meu avô tinha isso. Eu não quero colocar esse apoio no banheiro, não, porque essa coisa fica parecendo hospital. Ele falava isso. E às vezes você está ouvindo a gente aqui, você fala, eu também não quero colocar porque eu não quero que pareça um banheiro de hospital. Mas pequenas intervenções modernas já possibilitam podem fazer muita diferença. E vocês não vão perceber isso. Comecem pela luz. Comecem pela luz, que o banheiro está sempre úmido, grande vilão das quedas. Grande vilão das quedas. Uma coisa que eu falo, Hugo, é muito bonitinho ver a criança andando, você muda a casa inteira para receber aquela criança, mas o idoso fica chato, fica problemático, fica um estorvo. Então, respeito pela história desse idoso, você já vai estar fazendo muita coisa por ele. Respeitar é muito bom. Próxima notícia, vamos lá. O que teremos agora? Reciclagem dá desconto no imposto de renda em 2026. Eita! A cara que você fez, Antônio. Deixa eu dar um presente. Que beleza. Carta encíclica Laudato Si, vou mostrar aqui. Chico, carta encíclica Laudato Si, escrito pelo Dr. Antônio. A Laudato Si, um documento que o Papa Francisco fez há mais de 10 anos, que trata dessa questão da casa comum. Ele trata o mundo como a nossa casa comum e essa encíclica trata isso. E o doutor Antônio fez esse livro, Um Diálogo com a Ciência Socioambiental. Conta para mim um pouquinho, antes de você causar polêmica, que eu sei que você vai causar, e eu quero que você cause polêmica com isso, sobre esse livro. É uma ideia, eu diria, quase fenomenológica, né? Quer dizer, é olhar para a encíclica, esquecer que ela é um documento da Igreja e tentar enxergar o seguinte, o que ela tem de verdade, o que ela de fato quer dizer, quais foram as fontes e etc. Né? Quer dizer, para poder dizer, de fato, isso é um documento de greenwash, né? Para poder simplesmente dizer para o católico que tem alguém se preocupando com a questão do meio ambiente, ou de fato é um documento que tem ciência por trás. Sim. E aí, só lendo, mas eu já antecipo, de fato, é ciência pura. Ótimo, bom saber disso. Agora, reciclagem vai dar desconto no imposto de renda de 2026? Mais ou menos. Sim e não. Beleza. Sim, por quê? Porque, de fato, a partir de agora, você tem a possibilidade... Quer dizer, você não. As cooperativas, empresas, ONGs, etc., elas podem apresentar um projeto com mais de R$50 mil. Para quê? Para que ele possa receber dinheiro de cada um de nós para poder fomentar aquele negócio. Então, pessoas físicas até 6% do quanto ela teria que pagar de imposto de renda e pessoas jurídicas até 1% do quanto ela deveria pagar. Então, na verdade, assim, não me causaria nenhum prejuízo, se assim eu posso dizer, tá certo? Porque eu estou pegando um dinheiro que eu já pagaria. Então, se eu tenho que pagar, sei lá, R$1.000 de imposto de renda, eu continuo pagando. Só que aí eu pego os 6% disso e entrego para algum lugar e o restante eu pago para o governo. Tá. Então, seria mais ou menos como aquelas leis de incentivo de cultura? Isso, a Lei Rouanet, tanto é que ela é chamada Lei Rouanet da reciclagem. Olha só, e como é que eu posso optar? Por exemplo, quero optar por fazer isso. Se eu tiver que pagar alguma coisa no imposto de renda, como que eu destino esse dinheiro para essa área ambiental? Terá como é que eu posso chamar? Um processo de desvio desse dinheiro. Tá? Então, você tem lá, você faz a opção... Vamos usar a palavra direcionamento, porque desvio vai parecer que a gente está fazendo coisa errada. Ainda mais no Brasil, imposto de renda. Não, é um direcionamento, tá? Uma realocação do valor. Exatamente. Então, desvio, nós vamos parecer que nós vamos aparecer no Jornal Nacional daqui a pouco. Deus me livre. É no ambiente web que isso vai acontecer. Isso, então, ótimo. Sem qualquer dificuldade, todo mundo poderá. A questão é que os projetos, eles ainda estão sendo submetidos e eles vão, essa nova chamada vai agora de fevereiro até junho desse ano. Perfeito. Então, tem mais projetos acontecendo.
Só que é lógico, não é qualquer dinheiro de qualquer jeito para qualquer projeto. Então tem lá elencados os projetos, tem lá os limites, obviamente, estabelecidos. O grande problema é que isso tudo, ele vem paralelamente com uma situação que é, nós não temos a reforma tributária? Temos. O que aconteceu com a reforma tributária? Eu juntei todos os impostos... Em um só. Num só. O que é reciclagem, que antes as empresas pagavam, as empresas de reciclagem pagavam nas movimentações 6,5%, de 5 a 6,5%, agora eles vão pagar 26,5%. Nossa. Então, veja, ganha de um lado, perde de outro. Quer dizer, e ganha de um lado de uma maneira positiva e perde muito negativa. E é um problema de cadeia, né? Quer dizer, no sentido... Cobertura é curto, então. É muito curto. É muito curto. Um Brasil que gera 500 gramas por pessoa por dia de lixo. Desses 500 gramas de lixo por dia, eu diria para você que mais ou menos metade poderia ser reciclável. Só que a gente só recicla 4% de tudo. Nossa. De 160 milhões de toneladas de lixo por dia. Só 4%. Milhões não, desculpa, 1.000 toneladas. São Paulo produz 12 mil toneladas por dia de resíduo. E nós não temos 10% de reciclagem, mesmo tendo uma estrutura desse tamanho. Que lástima, é triste esse tipo de notícia, mas a gente vai caminhar para um futuro melhor. Eu sempre sou positivo, eu sou. Vamos para a próxima notícia. Fiquei chateado de saber disso da reciclagem, viu? Mas vamos... E vai piorar. Não, não vai piorar. Ah, Antônio, cuidar da saúde mental não é coisa só de adulto. Você tem dado atenção para a saúde mental da sua criança? Por que é importante cuidar da saúde mental das crianças, doutora? Primeiro que a gente ensina a eles que saúde mental é uma coisa importante. Ótimo. E a gente geralmente envelhece como a gente cresceu, né? Vem lá da infância os processos que acontecem, assim. A infância é a base de como a gente vai viver a nossa vida. Tanto do ponto de vista emocional, afetivo, quanto do ponto de vista de como a gente organiza a nossa rotina e tudo mais. Então, é importante pensar na saúde mental das crianças, principalmente hoje, na era digital, porque isso tem uma interferência muito grande hoje em dia. Eu tenho visto casos, assim, de pré-adolescentes de 9, 10 anos, que eu fico pensando, gente, o que vai ser do futuro desse adolescente? Porque estão soltos no Reddit, no 4chan, no Roblox. Discord. E agora fiquei sabendo de um novo que estimula maus tratos aos animais. Ah, isso tudo que você falou são sites que os adolescentes ficam lá? São redes que não, da web que não são regulamentadas, onde tem pornografia, violência. Violência corre solta. Bem pior do que os joguinhos de videogame, viu, gente? Mas joguinhos de videogame também, Roblox. Roblox não é um jogo, Roblox é uma plataforma onde as pessoas colocam os seus jogos. Olha! Se você entrar lá, você vai ver que tem uma forma de ganhar moedinha do jogo que chama as garotas do job. Pensando que job é isso mesmo que vocês pensaram. Então, as crianças têm personagens que fazem jobs. Criança, né? Vamos lembrar. Não, mas os predadores atraem crianças para que façam o job e ganhem a moedinha de recompensa. Então, as crianças fazem sem saber o que está acontecendo. Fazer uma pergunta? São só vocês. Gente, eu vou ser direto, vou ter que ser direto. Job, para você que está em casa, é prostituição. Sim. O termo é trabalho em inglês, só que as pessoas no Brasil maquiaram como prostituição, tá? Pode continuar. Então, tem os personagens lá tendo relações sexuais no jogo. Só que as crianças, nem sem saber o que estão fazendo, elas estão servindo a predadores nessas redes. Então, são tantas coisas. Eu acho que, assim, o principal é a gente cuidar o que a nossa criança consome. A gente aprender a lidar com essas coisas que... Eu sou geração X. Sim. Quando eu era pequena, não tinha computador. Quando eu aprendi a informática, era computador com tela verde. Uhum. Eu tenho 54 anos. Menina.
Então, assim, a gente precisa aprender, a gente precisa saber, tá por dentro. Eu preciso saber de segurança virtual das crianças. É difícil, né? Porque é difícil você se adaptar a algo novo e que muda uma velocidade tamanha. Vai, doutor. Só fazer uma pergunta. Só vocês é que sabem que existem essas coisas? Ou ninguém mais sabe? Não, muita gente sabe. Como é que existe, né? Exato, Não, existe e os pais fazem vista grossa. Tem dinheiro com isso, doutor. Mas então, Mas gente... a questão que a doutora colocou é muito importante, porque assim, por que eu quero saber? O menino tá jogando lá e não sabe o que tá jogando. Não adianta só falar, não, ele não entra no chat, então ele não tá conversando com as pessoas. Tem outras formas do predador chegar no seu filho. E você precisa fazer além do controle parental. Não adianta instalar o controle parental lá no celular do seu filho, no tablet do seu filho. Você precisa ver, você precisa acompanhar, você precisa ver o histórico do que ele acessou. E mais do que isso, gente, precisa estar presente. Porque a criança sempre vai preferir estar com o pai, com a mãe, com o amiguinho brincando, de preferência em algo que estimule de verdade a curiosidade, que seja de construir, de pensar sozinho, do que numa rede social, antes que ela fique viciada nisso, tá? Porque a gente já tem hoje vício. É fácil. Agora, doutora Márcia, uma coisa que é importante destacar, e que eu acho que é importante, não é só o perigo que tem, por exemplo, de um trauma psicológico causado por um bullying. Tem também o trauma que está vindo aí desses jogos e toda essa coisa que a gente não entende. E que os pais precisam se esforçar para pelo menos entender alguma coisa ali, para que eles entendam o perigo que o filho corre, né? Não é só isso, não é só trauma. São acontecimentos reais. A gente sabe de meninas que sofrem estupros virtuais e que tem um monte de gente assistindo. E isso começa, às vezes, num joguinho tipo Roblox, Minecraft, esses que eles gostam, que ele conheceu uma pessoa que fingiu que é uma criança. Então eu falo assim, olha, eu sou a Márcia, eu tenho 10 anos, vou ficar sua amiga. Você é uma criança, mas na verdade eu sou um adulto e eu não estou com intenções boas com você. Pedofilia. E aí um belo dia, a gente está tão amigo que você não tem medo de falar as coisas para mim. Claro. Você me passa uma informação que é sigilosa e eu começo a te chantagear com essa informação. E isso, nossa, uma rede, né? acaba. E acaba às vezes falando assim, ó, a gente quer que você coloque o cachorro no micro-ondas pra gente assistir. Meu Deus. Doutora Márcia, vamos fazer o seguinte, volta para falar sobre isso, é um alerta importante. Eu um alerta importante. Quero agradecer a presença de todos os nossos convidados. O programa acabou. Música para encerrar o programa. Evidências. Doutora não. Evidências. Doutora Márcia, obrigado pela presença. Obrigada. Uma honra. O Instagram é @MárciaZani _pediatra. Doutora Márcia Zani, underline. Doutora Márcia? É. Então é @doutora Márcia Zani _pediatra. Doutora Marta Oliveira, obrigado, viu? Que agradeço. Uma honra tê-la aqui no programa. Volte sempre. Um abraço pro povo do Rio de Janeiro. @matinê.grupo Laços, sem o cedilha, Lacos, tá? Elaine Santos, muito obrigado mais uma vez. Agradeço se eu trouxe pra você. Muito obrigado, o livro da doutora, obrigado de coração. Instagram, @Elaine Santos, psicóloga. Isso. Perfeito. Obrigada, obrigado Hugo, mais uma adorei. vez. Doutor Antônio Siqueira, muito obrigado. Muito obrigado. Agradeço sempre. sua presença. @Antônio.oliveira.siqueira. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau, tchau, pessoal.